Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês estarão assistindo essa aula, mas essa aula já é de toxicologia dos alimentos, tal que é onde nós abordaremos aqui três substâncias ou três compostos que fazem parte, que estão inseridos dentro da toxicologia dos alimentos. Desta forma, nós começamos a parte da toxicologia de alimentos definindo por vocês ou dando como objetivo o que é a toxicologia dos alimentos. A toxicologia dos alimentos ela tende a estudar o efeito tóxico, o efeito nocivo, tá? Que irá resultar da interação de grupamentos químicos, ou seja, do agente tóxico, com o sistema biológico através da introdução dos alimentos por eles. Além disso, as causas dessa intoxicação alimentar são muito frequentes vistas, tá? Em eventos onde há um grande consumo de alimento. Por isso que a intoxicação alimentar ela pode ser causada por certas bactérias, vírus, parasitas, como também presença de toxinas e de metais pesados. Com isso, o primeiro composto que nós iremos conversar com vocês é sobre as micotoxinas. As micotoxinas ela abrange um grande grupo, tá? Uma série de compostos originários de vários precursores e, tá? E de diferentes vias metabólicas que atuam sob certos graus de toxicidade, não somente no homem, como também nos animais superiores. Por isso que o termo micotoxinas vem de micotoxicoses, tá? Que é o que? O envenenamento produzido por micotoxinas. Além disso, os produtos que interagem com essas micotoxinas para cometer o homem e os animais, eles estão presentes nos produtos agrícolas, em rações industrializadas, em produtos de origem animal, queijos curados por fungos, tá? Como também alimentos orientais fermentados, produtos obtidos também através da fermentação, como por exemplo cerveja, aditivos alimentares e vitaminas. A formação dessas micotoxinas ela se divide em dois grupos: aqueles fungos que atacam principalmente antes da colheita e os que ocorrem após a colheita, ou seja, devido a um péssimo armazenamento, tá, da colheita. E as condições que favorecem a produção dessas micotoxinas, podemos elencar em três para vocês. A umidade, isto porque o fungo, tá, ele necessita de um alto teor de água para poder se desenvolver. Segundo, o pH. A maioria dos fungos que são produtores de micotoxinas, tá, eles se apresentam num pH ácido. E no caso das aflatoxinas, que são um tipo de micotoxina, para um crescimento favorável a elas, elas têm que estar numa faixa de pH de 5 a 7. Além disso, a própria composição química do alimento. Isto porque certos alimentos que são produtores e que produzem aflatoxina, eles precisam ter o quê? Um alto teor de carboidratos, tá? Para produzir altas produções de aflatoxinas. E os tipos de micotoxinas, nós podemos essas micotoxinas, principalmente as aflatoxinas aqui, são micotoxinas que são as mais estudadas e mais observadas dentro da toxicologia devido à sua ação tóxica. Isto porque a sua ação tóxica é derivada principalmente do que? De um efeito hepatocarcinogênico de alta toxigenicidade aqui. O principal fungo causador desse efeito hepatotóxico é qual? É a espécie Aspergillus flavus, que foi isolada em 1961 por Sargent. Tá? E a partir daí, ele foi o fungo responsável pela produção de aflatoxina. Logo em seguida, se observou que não somente o Aspergillus flavus, como outros tipos de espécies do gênero Aspergillus, como também de outras espécies, como no caso do penicillium, tá? E do Rhizopus, também eram produtoras de aflatoxinas, como também dentro do gênero Aspergillus, a espécie Aspergillus parasiticus é o que predomina aqui nos países tropicais e é considerado um tipo de aflatoxina, um tipo de fungo que é um dos mais produtores ativos
qualidade de aflatoxina. Isto porque ele produz os 4 subtipos de aflatoxinas, a B1, a B2, a G1 e a G2, enquanto que a espécie Aspergillus flavus ela produz somente aqui, tá, os subtipos B1 e G1 aqui. Os alimentos mais suscetíveis ao ataque dessas aflatoxinas são grãos e cereais, como por exemplo o amendoim, o milho, a canjica, tá? Sementes de algodão, trigo, também cevada, ervilhas, como também nós temos alguns produtos carnes também, tá? Também alguns produtos lácteos também que podem ser acometidos. Mas eu chamo a atenção para vocês de 2 tipos aqui, o amendoim e a castanha do Pará, no caso da castanha, por ser um produto de exportação daqui do estado do Pará. Além disso, os tipos de animais aqui que podem ser acometidos, eles são acometidos pela gestão dessa aflatoxina, eles podem ser divididos em 3 níveis, como os muito susceptíveis, ou seja, aqueles que apresentam uma dose letal menor de 1 mg por quilo por peso. É o caso de alguns tipos de truta, coelhos, cães, gatos, que se alimentam de rações. Aqueles que são suscetíveis, ou seja, que tem uma DL, uma dose letal até 10 mg, como no caso do porco, bezerro, pintinhos, frangos, tá? Onde a dose letal para esses animais tem que estar igual ou superior a 10 mg, e aqueles que são pouco suscetíveis, como no caso de carneiros e camundongos. Dentre os tipos de aflatoxina, como nós já conversamos, nós verificamos que essas aflatoxinas são catalogadas, existem mais de 13 tipos diferentes de aflatoxina, sendo que a aflatoxina do subtipo B1 é considerada a mais tóxica. Tá? Além da B1, nós também temos a B2, que ela é produzida pelas espécies Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus. Como também nós temos outros 2 tipos de aflatoxinas, que é a aflatoxina G1 e G2, que são produzidas pela espécie Aspergillus parasiticus. Já no caso da Aspergillus M1, ela nada mais é do que um metabólito da aflatoxina do tipo B1, do subtipo B1, que acomete principalmente, tá, em animais, incluindo também o homem também, mas só que em pequenas proporções. Além disso, o gênero Aspergillus também ele está presente em alguns tipos de produtos alimentícios, tá, ok? Aonde não é indicado, não é seguro, tá, que haja a presença dessa aflatoxina, mas esse alimento sempre tem que ser o quê? Ele sempre tem que ser considerado, sempre tem que ser classificado como altamente perigoso ou potencialmente perigoso aqui. A contaminação e os efeitos patológicos derivam principalmente do que a gente chama desse termo aqui de aflatoxicose, que é uma intoxicação resultante da ingestão de aflatoxina nesses alimentos ou em rações contaminadas. Esta contaminação ela ocorre com maior intensidade, maior quantidade em alguns certos grãos, como no caso do milho, da cevada e outros cereais, tá? Como também pode ser visto na castanha do Pará. E o efeito dessa aflatoxina ela é dependente, tá, da dose e da frequência com que ela é ingerida. Isto porque ingestões de dose, tá, não muito elevadas, elas podem também causar aqui algum distúrbio, tá, no organismo do homem, como também nos animais. Principalmente o fígado aqui é o órgão que é o órgão mais acometido aqui pela intoxicação. A aflatoxina B1, eu mostro para você aqui como é a estrutura dela, a sua fórmula química, seu peso molecular, o seu nome químico e outras características físico-químicas dela também, a título de curiosidade para vocês. Os principais sintomas do efeito da aflatoxina, elas são cumulativas, como eu já falei para vocês, isto porque ela depende principalmente da dose e da frequência da ingestão. No homem, nós observamos mais o que? Uma imunossupressão, uma síndrome de Rey, que torna ela mais suscetível à produção de um quadro de hepatite B, tá? Como também um câncer primário no fígado e hemorragias e morte também.
As principais medidas de controle para a intoxicação por aflatoxinas vai do que? Desde a ocorrência de surtos, tá ok? Ou seja, no caso, as notificações de ocorrência de surtos, que tem que ser imediatamente comunicada à vigilância sanitária, tá? Como também aqui tem que ser feita medidas de prevenção, como internação de produtos, ou seja, a suspensão da comercialização desses produtos e da industrialização desses produtos, como também medidas educativas que vão desde lavar as mãos, ter um bom acondicionamento no material, ou seja, no alimento, tá? Que façam com que diminua o risco de intoxicação e principalmente da produção desses fungos sobre esses alimentos. O segundo composto que nós iremos conversar é sobre os metais pesados. Lembrando para vocês que os metais pesados são elementos químicos que apresentam como um número atômico maior do que 22, e eles apresentam diversos efeitos à saúde humana e à conservação também ambiental. Isto porque eles, devido a essa sua estrutura química, eles não podem ser destruídos de forma facilmente, e por conta do seu alto poder reativo, tá? Derivado da sua estrutura química. Além disso, esses metais eles são classificados em 3 tipos, como essenciais, que são necessários aqui para o funcionamento do nosso organismo, como por exemplo sódio, potássio, cálcio, ferro, como também metais que são contaminantes ambientais, como no caso do arsênio, do chumbo, do manganês, tá? Do mercúrio e do alumínio, e aqueles que são essenciais e simultaneamente microcontaminantes, ou seja, que se apresentam em pequenas concentrações, pequenas quantidades, tá? No organismo e também no meio ambiente, como por exemplo o cromo, o zinco, o ferro, o cobalto, o manganês e o níquel. Além disso, esses metais pesados também apresentam efeitos sobre a saúde, sendo que a maioria dos organismos vivos eles precisam aqui de uma certa quantidade desses metais para o seu funcionamento, mas sendo colocados em altas concentrações, tá? Eles podem causar dano. Lembrando que quando eles são utilizados pelo organismo, eles são utilizados em pequenas doses e também participam do metabolismo e de formação de algumas biomoléculas do nosso organismo, como por exemplo proteínas, vitaminas e enzimas também. Os metais pesados também apresentam um grau aqui de toxicidade, que são classificados de 3 tipos: aqueles que são altamente tóxicos, os que são tóxicos, mas aqui eles são ricos, tá? Eles se apresentam são ricos em termos de natureza química e se restringem somente aqui aos trabalhadores que trabalham na indústria, aqueles que são úteis para o organismo, ou seja, que são necessários para o funcionamento das funções biológicas, mas em pequenas doses, mas que quando administrados e quando ingeridos em altas doses, eles podem causar algum efeito tóxico, e aqueles que não são tóxicos, que são esse último tipo, onde estão presentes em pequenas quantidades, mas também mas ainda assim representam um grau de toxicidade ao nosso organismo quando essas quantidades, quando essas doses elas aumentarem. O primeiro deles a ser falado para vocês é a respeito do mercúrio. O mercúrio ele se apresenta de 2 formas: inorgânico, mercúrio inorgânico, e o mercúrio metálico. No caso do mercúrio inorgânico, nós temos o que é o sulfato de mercúrio, que é o minério de mercúrio, que ele é muito utilizado aqui, tá? Nas pinturas, também ele é utilizado também aqui, tá? Nas pinturas aqui, e também em alguns compostos também para dissolver outros materiais, tá, de natureza química, como por exemplo thinner, como vernizes e etc. E nós temos também o mercúrio aqui metálico, que é o caso dos termômetros, do barômetro, tá? De lâmpadas fluorescentes, que ele está presente. E ele também auxilia aqui, esse mercúrio metálico, também na extração, tá, do amálgama do ouro, como por exemplo no garimpo, na indústria de solda e de cloro também, ele também está presente.
Só que aqui que eu quero me prender com vocês é sobre o ciclo do mercúrio, principalmente nas áreas de garimpo, aonde nós observamos que esse mercúrio, uma vez liberado na forma de sulfato de mercúrio, de vapor de mercúrio, tá? Que é liberado na draga, ou seja, onde faz aqui a almagação, se faz a separação, tá? Da pepita de ouro com o restante, com barro, com dejeto, que é retirado das encostas ou das áreas de garimpo, tá? O que acontece? Esse mercúrio metálico ele evapora porque ele é altamente volatilizado e ele vai para o meio ambiente na forma de sulfato de mercúrio, por interação com o meio ambiente, tá? Ele volta novamente ao solo ou às águas, tá? Aonde nessas águas ele, por uma deposição e principalmente por processos de biotransformação que ocorrem dentro do ecossistema aquático, ele sofre o que nós chamamos de metilação. E esse componente, esse metil, ele consegue aderir-se principalmente, tá, no ecossistema aqui, e principalmente nos seres vivos aquáticos que habitam esse ecossistema aquático, principalmente peixes. E dentro de uma cadeia alimentar, o peixe pequeno ele é engolido pelo peixe grande. E o peixe grande acaba se contaminando por esse metilmercúrio. E por último, o que acontece? Por último, o indivíduo, o ser humano, pesca esse peixe e se alimenta dele e acaba se intoxicando por ele. Desta forma, nós observamos que os principais sintomas para que a intoxicação ao mercúrio vai desde uma dor intensa, vômitos, coloração acinzentada, diarreia. Também observamos aqui também que ele pode ter uma estomatite, uma glossite. E o tratamento para a intoxicação do mercúrio vai do diagnóstico, tá ok? Tá? Ou seja, um diagnóstico rápido, onde a gente tem que observar os principais sintomas decorrentes desta intoxicação, tá? Como também, tá? Evitar o consumo, principalmente, evitar o consumo de certos alimentos que possam sugerir, que possam demonstrar a extração ou a contaminação desses alimentos pelo mercúrio aqui. O segundo tipo, tá, de metal que nós iremos conversar é o arsênio. No caso do arsênio, o arsênio ele é absorvido principalmente pelo organismo humano através ou da inalação ou da ingestão, sendo que aqui os compostos principalmente de arsênio, tá? No caso, os compostos orgânicos de arsênio são menos tóxicos do que os inorgânicos. Isto porque o arsênico inorgânico, ou seja, na sua forma trivalente, ele interage diretamente e fortemente com grupamentos sulfidrilas que estão presentes nas nossas moléculas orgânicas, fazendo com que elas sejam afetadas, principalmente as enzimas, tá? Elas são afetadas e ocasionam vários danos celulares no nosso organismo. Tá? E basta somente 140 miligramas de arsênio da forma inorgânica, tá? Para causar morte em um indivíduo adulto. Tá? Isto por quê? Porque ele causa danos diretos à respiração celular, tá? Que, além disso, a própria biotransformação desse arsênio produz a metalotinoína, que é uma proteína que se liga principalmente a agrupamentos metálicos e também a outros tipos de metais, como por exemplo cádmio, mercúrio, tá? Que podem também desencadear esse tipo de evento, esse tipo de ação tóxica. O terceiro composto a ser conversado hoje com vocês é a respeito dos plaguicidas. E segundo a FAO, plaguicida nada mais são que são produtos químicos ou quaisquer substâncias ou mistura de substâncias que são destinadas principalmente à prevenção, à destruição, ao controle de qualquer tipo de praga, incluindo vetores de doenças humanas ou de animais aqui. Dentro da classificação dos plaguicidas, os plaguicidas eles podem ser classificados de três tipos: os inseticidas, os herbicidas e os fungicidas.
tá? Sendo que aqui no caso dos inseticidas está o maior grupo de compostos de praguicidas, onde a gente vê maiores relatos de intoxicação, como no caso dos organoclorados, organofosforados, carbamato, piretroides, tá? Já nos herbicidas nós temos aqui o caso daqui da ureia, da glicina substituída, tá? Que também são alguns tipos de herbicidas, e dos fungicidas aqui também. Dentro da classificação dos plaguicidas, eles podem ser classificados de acordo com o seu risco e de acordo com o risco associado à DL50. Isto porque, dependendo da classe e do grau, tá, esses plaguicidas eles podem ser classificados de acordo com uma faixa, ou seja, com uma coloração. Aqueles plaguicidas que são de classe 1, eles são considerados extremamente tóxicos e são classificados de cor vermelha. Já o de classe 2 são classificados de acordo com seu grau como altamente tóxico e são classificados de acordo com a cor amarela. A classe 3, mediamente tóxico, ou seja, de cor azul, e a de classe 4, pouco tóxico, ou seja, de cor verde. E em relação à toxicidade, aqueles que são extremamente tóxicos, ou seja, de cor vermelha, eles apresentam uma dose letal abaixo de 5 mg. Aqueles que são altamente tóxicos, a dose letal está entre 5 e 50 mg. Já os pouco tóxicos, que são de classe, os de classe 3, que são de dose que são mediamente tóxicos, eles estão entre uma dose letal de 50 a 500 mg. E o de classe 4, que é uma dose letal, está entre 500 a 5.000 mg por quilo. Em relação ao alvo, tá, e grupo químico, nós observamos que os inseticidas, tá, eles possuem uma ação direta de combate a insetos, larvas e formigas, sendo que os organofosforados eles são compostos orgânicos derivados principalmente do ácido fosfórico, tá, ou do tiofosfórico, do fosfônico ou do tiofosfórico. Já o carbamato são derivados do ácido carbâmico. Já os organoclorados, eles são compostos à base de carbono, tá, como átomos de cloro, tá, derivados do clorobenzeno, do ciclohexano e do ciclohexadieno. E os piretroides são compostos sintéticos que apresentam aqui na sua estrutura química, tá, uma semelhança à piretrina, que é uma substância que existe, tá, em grande quantidade, tá, nas flores. Além disso, os fungicidas eles agem no combate de fungo. Já os herbicidas eles conseguem combater aqui em ervas daninhas. As principais populações expostas durante a intoxicação aos plaguicidas, eles podem ser o que? Trabalhadores do setor agropecuário, trabalhadores da saúde pública, como no caso dos agentes de endemia, trabalhadores de empresa, no caso desses que trabalham na dessintetização de certos locais, trabalhadores da indústria de formulação e síntese, setores de transporte, comércio, nos acidentes ocupacionais ou ambientais, ou também em resíduos nos alimentos. Desta forma, nós observamos que esses inseticidas, principalmente aqueles inibidores da colinesterase, eles se ligam diretamente a essa enzima acetilcolinesterase. Por quê? Porque eles conseguem ter uma afinidade no seu grupamento a esta enzima, principalmente aqui, tá? Por causa dessa substituição química mais reativa no grupamento oxima, tá? E com o grupamento aromático, no radical aqui 2, que é uma metila, que ela pode ser no radical 3 facilmente substituída por ela ser menos reativa. Por isso que esses inseticidas, tá, eles conseguem interagir facilmente, ter uma ligação enzimática mais afim aqui. Além disso, eles também podem estar ligados também a átomos, tá, como no caso do fósforo, tá, que fazem com que essa ligação seja mais afim. E esses inibidores de colinesterase, eles apresentam o seguinte processo de toxinese. Eles são facilmente absorvidos ou pela pele, pelo trato respiratório, pelo trato gastrointestinal, tá? Eles se distribuem por todo o organismo humano, isto porque eles afetam, eles têm tendência a ir para os órgãos de maior metabolização, tá? E durante o processo de biotransformação, nós observamos que durante uma primeira passagem eles sofrem reações de fase 1, tá? E de segunda passagem eles conseguem reagir
por meio de reações de conjugação, gerando metabólitos menos reativos, e eles conseguem ser eliminados facilmente pela urina e fezes, ou seja, 80 a 90% desses compostos, desses inseticidas, tá, inibidores da colinesterase, eles conseguem ser eliminados facilmente após 48 horas. Eles, como mecanismo de ação, eles atuam sobre a enzima da acetilcolinesterase, inibindo essa enzima e fazendo com que haja um acúmulo dela na fenda sináptica aqui, fazendo com que haja alguns problemas motores, tá, no indivíduo, tá, ok? E essa ligação é de forma aqui reversível. Tá? E o quadro clínico depende muito do tipo da exposição, como no caso da exposição oral respiratória, ela pode ocorrer em 3 horas, já na exposição cutânea de 12 horas. Em alguns tipos de intoxicação, no caso aguda, nós podemos ver que o efeito, a ação colinérgica sobre a acetilcolinesterase, ela é mais intensa. Tá? Nós também podemos observar que ela atua também sobre os receptores nicotínicos e muscarínicos, aqui tanto no sistema nervoso autônomo, como também na junção neuromuscular, como também no sistema nervoso central, levando aqui o indivíduo até alguns quadros como de letargia, convulsões ou coma, tá? E ela pode causar o que nós chamamos de síndrome colinérgica ou simpático-colítica, tá? Ou bradicardia, que leva o indivíduo até a ter um problema de parada cardiorrespiratória. Tá? Aqui mostrando o mecanismo de ação desses inibidores da colinesterase, tá? Que eles podem levar aqui não somente uma bradicardia, como também uma diaforese, como uma taquicardia, como também uma fraqueza, uma paralisia no nosso organismo. E, tá? E em casos mais graves, há exemplos, tá, na literatura que as fatalidades elas decorrem principalmente, tá, por causa de um quadro de insuficiência respiratória devido a atuar como um depressor do sistema nervoso central, fazendo com que haja uma fraqueza, que haja uma inibição, tá, dos estímulos nervosos, principalmente na junção neuromuscular, uma broncorreia, uma broncoconstrição também vista. Tá? E os indivíduos que conseguem se recuperar desse tipo de quadro, eles acabam tendo alguns tipos de sequela, como por exemplo um déficit de memória, também pode levar a um parkinsonismo, o início de Parkinson neles. E as principais medidas aqui para o tratamento, tá, para os inibidores da colinesterase são quais? Manter as funções cardíacas, lavagem gástrica, uso de carvão ativado, tá? Realização de hemodiálise ou hemoperfusão, tá? Não é contraindicado forçar o vômito, porque a pessoa pode acabar aspirando o vômito durante o acesso, a uma crise de ansiedade. Tá? Em outros casos, a gente pode fazer a tropinização, porque a atropina ela compete com a acetilcolina, principalmente sobre os receptores muscarínicos. O uso de benzodiazepínico, como ansiolítico, eles ajudam muito porque eles conseguem fazer com que haja uma diminuição aqui, principalmente da função neurocognitiva, tá? E fazendo com que é induzida por essa intoxicação, com que ela se torne mais leve e comece a diminuir no nosso organismo. O outro grupo é o grupo das piretrinas e dos piretroides. Esse grupo das piretrinas, diferentemente dos inibidores da colinesterase aqui, eles têm a seguinte toxina: eles são facilmente absorvidos pela via oral, mas lentamente pela pele. Eles são distribuídos altamente para tecidos que são lipossolúveis, principalmente o sistema nervoso central. Eles têm um metabolismo hepático rápido e conseguem ser excretados pela via renal de forma rápida. Tá? Além disso, tá, nós observamos também que o mecanismo de ação desses compostos piretrina e piretroide, tá, eles ocorrem porque eles atuam como antagonistas sobre o GABA, fazendo com que haja uma abertura dos canais de sódio, fazendo com que os entre, tá, de forma excessiva sódio para o interior da célula, que possa lesar, tá,
aqui tá principalmente os neurônios, isto porque, como eles são altamente lipossolúveis, eles conseguem ir mais facilmente, a penetrar mais rapidamente a barreira hematocefálica aqui. As principais, tá? Depois deles, nós temos os inseticidas organoclorados, que diferente dos organos fosforados aqui, tá? Eles apresentam as principais características. Eles são altamente tóxicos e de difícil degradação na natureza. E eles têm mais facilidade em se bioacumular, tanto no meio ambiente como no organismo. E os principais representantes dessa classe de organoclorado são o que? Os organos halogenados, e sendo que o DDT, tá, o diclorodifenil tricloretano, é o principal representante dele, que ele já foi banido, tá, de uso já faz alguns anos, há mais de 10, 20 anos já foi banido. Tá, okay? Esses organoclorados eles eram muito utilizados na indústria do papel e também na celulose aqui. E quando a gente fala da toxinética, o principal via de absorção para os inseticidas organoclorados é pela pele, pelo trato gastrointestinal e pelo trato respiratório, sendo que o seu processo de distribuição ele se distribui principalmente aonde? Tá? Em locais que apresentem alta afinidade para características lipossolúveis, principalmente o tecido adiposo, e eles são eliminados pela via biliar aqui. Os inseticidas organoclorados, tá, eles apresentam como quadro clínico, eles conseguem fazer com que haja um aumento na hipersensibilidade no sistema nervoso central, causando confusões, dores de cabeça, tremores, vertigens. Tá? E o maior problema ao uso dos organoclorados é que não se tem um tratamento direto, um tratamento que consiga reverter o seu quadro. O outro tipo são os herbicidas, sendo que o paraquat, que é um sal de amônio quaternário, é o representante principal aqui, sendo que ele é extremamente tóxico, que é onde ele pode causar aqui danos fatais não somente no homem e nos animais, isto porque no homem já foi verificado que ele consegue atuar, ele consegue diminuir a ação da enzima NADPH, tá? Fazendo com que haja aqui, tá, haja aqui formações de radicais livres de paraquat que são altamente tóxicos ao nosso organismo. Com isso, eles conseguem causar vários efeitos clínicos para o homem, como, por exemplo, na pele, no trato gastrointestinal, no fígado, nos rins, tá? E no paraquat, como exemplo que a gente já falou do organoclorado, ele também não tem um tratamento específico, um tratamento direto. Tá? Não existe um antídoto aqui. O que nós podemos fazer é o que? Fazer uma oxigênio terapia, tá? E lavagem gástrica em alguns casos. Já no caso dos fungicidas, principalmente nos compostos de cobre, eles são pouco tóxicos, são absorvidos pelo trato gastrointestinal, conseguem se ligar facilmente à albumina e são excretados aqui pela bile. Além disso, eles apresentam um efeito corrosivo sobre as mucosas do trato gastrointestinal. Tá? E o tratamento é provocar emese, ou seja, vômitos, e manter bastante hidratação. E nós usamos aqui o dimercaprol, tá? Que é um antídoto que consegue competir com esses componentes de cobre, fazendo com que haja um desligamento sobre a membrana, fazendo com que eles sejam inativados rapidamente. E por último, nós temos os raticidas, que o principal exemplo aqui são os cumarínicos, que eles possuem uma estrutura, tá, de 4-hidroxicumarina. Eles conseguem aqui serem inibidores competitivos da vitamina K. Com isso, eles conseguem interferir na carboxilação final dos fatores 2, tá, da protrombina, tá, como também dos fatores 7, 9 e 10. Tá, do qual ela também é um cofator. Aí o principal representante dos raticidas é qual? O chumbinho, que é o produto comercializado de forma ilegal. Ele causa riscos de intoxicação grave, tá, okay? E dentro da indústria, ele é também conhecido, ele também é comercializado pelo nome de Aldicarb, tá, que é um inseticida sintético, tá, okay? Que ele é autorizado, que ele é usado
exclusivamente, tá? Para uso agrícola, nas lavouras aqui. Bem, pessoal, dentro dessa parte de toxicologia de alimentos, era isso que eu tinha que falar para vocês.